Você deve ter escutado pelo menos uma dessas frases ao longo da sua vida, principalmente em época de eleição. A educação é o futuro de uma nação. Sem educação, o Brasil vai se acabar. Nós temos que valorizar mais os professores. A educação é a alavanca que vai conduzir o Brasil ao seu estado mais glorioso frente às outras nações. Demagogias à parte, dois grupos se digladiam usando exatamente o mesmo discurso para chegar e se perpetuar no poder. Usando o quê? O seu voto. Resolver o problema da educação? Aí é outra coisa, é outra conversa. Um outro problema a ser resolvido, que nunca se resolve. Ou seja, você é usado como massa de manobra ideológica ao longo das décadas, debaixo do mesmo discurso. O primeiro desses grupos é o grupo dos positivistas. Eles chegam ao poder, como você sabe, através do golpe militar de 15 de novembro de 1889, que destitui Dom Pedro II e coloca no seu lugar a República ilustrada, a República dos iluministas, a República dos sábios, a República dos cientistas, a República daqueles que carregam consigo a égide da razão, a República que você deve seguir, cega e caladamente, sem questionar, sem se levantar, sem se mover. Por quê? Porque eles são a vanguarda, porque eles são os condutores, porque eles sabem o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para você, eles sabem. Eles são os sábios, por isso eles estão no governo, por isso eles vão dizer o que é bom para toda a sociedade, através das leis, dos costumes, dos conhecimentos, de tudo mais. Nem que eles tenham que reinventar tudo isso. Por quê? Porque tudo que veio antes deles é atrasado. Eles são os arautos daquilo que existe de melhor dentro da filosofia humana. Portanto, cale a boca, escute e obedeça. O maior expoente desse grupo não surge exatamente nesse primeiro momento dos positivistas. O nome dele é Getúlio Vargas. Ele chega à presidência da República através de um outro golpe de Estado, em 1930, que destitui outro grupo de positivistas do poder para colocar o seu grupo. Essa história talvez seja contada no futuro, mas o que nos interessa agora é mostrar como Getúlio Vargas vai se perpetuar no poder usando a educação como trampolim. Ele chega ao poder sendo herdeiro político de dois grandes líderes positivistas do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Ele vem acompanhado de líderes políticos do Nordeste e principalmente de Minas Gerais. E quando chega ao poder, ele vira para os outros positivistas e diz: vocês estão fazendo tudo errado. Esse negócio de manter a sociedade coesa à base da baioneta não vai dar certo. Só vai provocar escaramuças e tentativas de revoluções e revoltas enquanto vocês estiverem no poder. Vocês têm que mexer com a cabeça das pessoas. Vocês têm que educá-las. E por isso vai ser criado o Ministério da Educação. O Ministério da Educação do Getúlio Vargas foi imaginado segundo dois conceitos. O primeiro, o departamento de propaganda de Benito Mussolini da Itália fascista. É de lá que ele vai tirar lições como: doutrine o seu povo através de símbolos que você criou. Ensine essa gente a te idolatrar como um grande líder. Faça essa gente te obedecer não pelo medo, mas pela admiração de um homem glorioso.
E daí, a partir desses ensinamentos, Getúlio Vargas vai falar para o Ministério da Educação: nos livros didáticos vocês têm que dizer que o Brasil é grandioso, que o seu líder é muito bonito, inteligente e que sabe conduzir o país como ninguém. Como ninguém, ou seja, não adianta colocar ninguém no meu lugar, porque eu sou a melhor opção racional, positiva para essa nação. O segundo modelo é o próprio modelo positivista. Vamos ensinar estas pessoas a amar muito mais o imanente, o material, o visível, o palpável. E aí, a partir daí, nós vamos colocar dentro de suas cabeças uma nova cultura, um novo tipo de conhecimento que vai dizer para eles: siga o nosso modelo, obedeça às nossas diretrizes. Isso vai passar por Getúlio Vargas, vai seguir, vai andar, vai entrar no novo período militar de 1964, vai ser reforçado dentro desse sistema, sempre com as mesmas diretrizes de culto ao Estado, culto ao grande líder, culto à ideologia, e só vai sair de cena, aparentemente, em 1985, quando termina o governo de João Batista Figueiredo. O segundo grupo, do qual a gente tem que falar, é o que vai se dizer: nós estamos à esquerda. Este grupo da esquerda se divide em dois setores. O primeiro setor é o setor dos intelectuais, aqueles que vão se banhar nas águas da Escola de Frankfurt. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre a Escola de Frankfurt, mas agora a gente vai dar uma cavocada um pouco mais profunda nessa história. A Escola de Frankfurt nasce na década de 1920 para estudar os motivos pelos quais a revolução proletária imaginada por Karl Marx não deu certo. A primeira coisa que eles observaram é que Karl Marx propôs o seguinte: o trabalhador, o proletário, ia se entender como uma classe social a partir do momento que ele se encontrasse num estado de miserabilidade existencial tal que ele ia olhar para o outro trabalhador e ia falar: você é um cara tão lascado, tão explorado, tão vilipendiado quanto eu. Nós somos iguais, nós somos irmãos, nós temos que nos unir, nós temos que derrubar do poder os donos dos meios de produção, nós temos que tirar do poder estas elites burguesas e nós vamos fazer a revolução, tomar o poder. Só que veio esse dito momento de miserabilidade. Veio a Primeira Guerra Mundial. O trabalhador saiu da sua fábrica, foi para o campo de batalha com uma metralhadora na mão, matou um monte de gente, tentou sobreviver, e quando a guerra acabou, ele não pegou em armas contra os donos dos meios de produção, os malvados que lucraram com a guerra. Ele voltou para o chão da fábrica, feliz e contente porque ele não morreu, porque ao contrário do seu vizinho, ele ainda tem os dois braços que não foram arrancados por uma granada, e que ele tem uma família que depende dele, do trabalho dele, para continuar sobrevivendo, mesmo num estado tão pauperizado quanto foi a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. E aí, frustrados os planos de Karl Marx, os intelectuais da Escola de Frankfurt chegam à seguinte conclusão: olha, esse negócio de contar com um trabalhador para fazer revolução nunca vai dar certo.
Eles não vão pegar em armas. Eles não vão lutar contra os donos dos meios de produção como Marx queria. Nós temos que mudar o foco. Nós temos que destruir esta sociedade burguesa, materialista, capitalista, de uma outra maneira, de uma maneira mais sutil. Nós vamos chegar ao poder quando nós destruirmos tudo que sustenta essa sociedade. Quando a religião para esse povo não fizer mais sentido. Quando a economia não fizer mais sentido. Quando não tiver mais razão de ser o modelo educacional deles. Quando a arte deles não representar absolutamente mais nada. Quando os seus laços sociais estiverem frouxos, quando o seu tecido social estiver rasgado e destruído, e estas pessoas, sem nenhuma esperança, sem nenhum lugar para onde ir, sem ninguém a procurar, vai olhar para nós e vai dizer, e agora? Nós fazemos o quê? E neste momento, nós, os grandes intelectuais, a vanguarda da escola de Frankfurt, vamos entrar em cena com novos valores, novas éticas, novas leis, novos conhecimentos, novo tudo, nova sociedade, novo governo. E quem será o governo? Nós, os intelectuais. Por quê? Porque daí a gente vai pegar e fazer dessa sociedade uma sociedade da razão, uma sociedade secularizada, uma sociedade dessacralizada, uma sociedade racional. Notou como o discurso é exatamente igual ao dos positivistas? Só mudam os agentes. Mas o discurso é o mesmo. O maior expoente, o sujeito que mais aparece representando este discurso aqui no Brasil para a educação se chama Paulo Freire. Ele é advogado, lê aos borbotões estes intelectuais e lê também Antônio Gramsci e vai escrever os seus livros baseados nisso, nessas teses, nessas teorias, de que é necessário uma nova educação, é necessário uma nova base para se fazer o conhecimento chegar até o povo, até o proletário. A revolução se daria através dos livros. E quem seria a vanguarda? Os grandes intelectuais que fazem educação. O outro grupo, que também é a esquerda, mas que ainda acredita na revolta do proletariado contra o capitalista burguês, são alguns partidos que ainda sobrevivem no Brasil e que defendem a seguinte tese: o trabalhador deve se revoltar contra quem manda nele, quem paga o seu salário, quem bate cartão não vota em patrão. Coisas desse tipo, jargões dessa maneira. A finalidade é exatamente a mesma. Conseguir o seu voto, se eleger, se reeleger. Estes dois grupos vão transformar a educação brasileira num grande cabo de guerra. Eles não querem resolver o problema. Eles querem criar subterfúgios, eles querem criar elementos, eles querem criar instituições que aparentemente estão resolvendo o problema, mas que não vão resolver questão nenhuma. Entenda, estes dois grupos, eles querem o poder pelo poder. A educação para eles é hoje o mesmo trampolim político que foi a seca do Nordeste, décadas atrás. É um problema que não pode ser resolvido, porque se eles resolverem este problema, eles não têm mais outro problema a resolver, eles não têm mais o discurso a fazer, eles não têm mais a que se reportar para conseguir o seu voto. Neste caso, os sindicatos, principalmente o sindicato dos professores,
é usado como arma o tempo todo. Para quê? Para inocular na cabeça dos professores estas falsas verdades, estas basófias, estas conversas de revolução, de melhoria da educação por um mundo mais racional, por isso, por aquilo e por aquele outro, mas que no final das contas não melhorou até agora coisíssima nenhuma. Existem números que contradizem esses dois grupos e dão na cara dos dois, mostrando vocês são dois grandes mentirosos. Quem paga o pato? Quem paga o pato nessa história toda é a sociedade, principalmente a sociedade mais jovem, aquela que é submetida dentro de sala de aula aos mecanismos desses dois grupos, ao mecanismo estatal de doutrinação criado por Getúlio Vargas e ao mecanismo de propaganda ideológica dos sindicatos, dos partidos políticos e dos mantenedores dessa ideologia frankfurtiana, freiriana, para a cabeça dos alunos. Ciência, educação, conhecimento, isso vira um nada. Isso não tem importância e é por isso que os nossos alunos continuam saindo das escolas para as faculdades, envergando desconhecimento, levando consigo uma grande bagagem de coisa nenhuma, sendo analfabetos funcionais muitas vezes. Eu espero que você tenha encontrado razões para pensar um pouco mais sobre a educação brasileira para fora dessas duas caixinhas com esse vídeo. Muito obrigado por ter me assistido. Muito obrigado se você compartilha esse vídeo, se você curte, se você começa a acompanhar esse canal, se você já acompanha esse canal. É para trazer a reflexão pesada, dura, complexa que esse canal existe. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.